mesmo. É isso que vamos falar hoje aqui, em mais um direto, em mais umas conversas do Bunny. Vamos ver como é que podes transformar o teu look de uma forma muito simples e os detalhes, muitas vezes, são mesmo esta chave que tu precisas para exprimir-te com autenticidade e, sobretudo, se calhar criares aquela imagem, aquele cunho pessoal, aquela tua marca pessoal, que às vezes achamos que é na roupa, é a gastar muito dinheiro, é com pormenores muito vincados e não tem de ser necessariamente assim. Mas muito mais do que dizer o que tens que usar, porque isso é uma coisa muito pessoal, o mais importante, e vou-te mostrar aqui nos conteúdos que eu vou passar aqui no YouTube, vais ver como é que pequenos pormenores fazem toda a diferença. Quero-te mostrar, quero-te dar a consciência disso mesmo. Então, quem estiver aqui a entrar em direto ou em diferido, perdão, venha aqui ver o que eu vou transmitir através de slides. Bem-vinda, Maria José. Se eventualmente quiseres passar para o YouTube, quem entrar aqui, quem quiser passar para o YouTube, basta ir ao Story e carregar lá, que vai passar aqui para o direto. Porquê? Porque aqui eu vou passar conteúdo visual. E o visual acaba sempre por ser aqui uma boa ponte, não é? Para mostrar e para vocês apreenderem aí, gravarem essa imagem e reterem. É mais fácil memorizar e relembrarem mais tarde este conteúdo do que só me ouvindo falar, mas não é mau também, espero eu. Agora vou fazer aqui um à parte, quem estiver a ver em diferido pode pôr aqui para a frente uma velocidade mais rápida, mas vou dar as boas-vindas. Bem-vindos a quem vai entrar aqui em direto e quem já está aqui em direto. Espero que tenham iniciado esta semana da melhor maneira possível e que o fim de semana também tenha sido muito agradável para vocês. Já sabem que a semana começa comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. Por isso, vamos aqui mergulhar já a fundo para a apresentação, porque acaba por o conteúdo ser rico. Hoje tenho aqui várias imagens para partilhar convosco e assim também, se houver interação da vossa parte e que vocês queiram participar, depois dou aqui um timing para vocês também colocarem questões ou fazerem perguntas daquilo que seja melhor para vocês e que eu possa responder também às vossas questões, que é para isso que eu aqui estou. Então, vou aqui partilhar já o meu ecrã, vou só ver qual é o meu layout, é este. Quem quiser, então, pode vir aqui comigo, fazer-me companhia aqui para o YouTube, porque aqui vocês vão ter mesmo acompanhamento de imagem. Hoje não há som, hoje não há vídeos, mas há imagens, há muitas imagenzinhas. Vou já aqui fazer a apresentação, já estamos aqui. Vou só ver como é que se está a ver, vou só ver, não é? Isto passa a redundância, estou a ver como é que as pessoas me veem aqui, está ok. Então, bem-vindas ao direto 174, isto parece que não, mas 174 segunda-feiras que vocês estão comigo nas conversas do Bunny, é maravilhoso, é sinal que vocês também querem este tipo de conteúdo e fazem com que valha a pena estar aqui. Portanto, é conteúdo de valor, absorvam. E mais do que absorver este conteúdo, é colocar em prática. Então, hoje continuamos no tema do mês, a importância dos detalhes. A semana passada falámos muito de pormenores, das proporções, da lingerie. Depois vamos andar aqui um bocadinho mais a fundo nessa área, mas hoje trago aqui também outro pormenor e outro grande detalhe. Serão os acessórios, assim, pouco importantes ou pouco relevantes para a imagem? Será? Vamos aqui ver, assim, mais a fundo alguns pormenores. Então, hoje vou abordar aqui 3 pontos mais importantes que abordam aqui esta temática, este tema dos acessórios, como escolher acessórios para personalizar os teus looks, ou seja, a forma de tu vestires, a forma com que tu te vestes diariamente é um conjunto, aquilo que nós chamamos de looks, porque às vezes uma pessoa, quando sabe os termos, nós falamos de uma maneira que parece que sai muito natural, mas há pessoas que podem estar a ouvir e a dizer, mas o que é propriamente isso dos looks? Então um look ou um coordenado é
tu estás vestida. Pronto, tu estás com uma imagem completa, pode ser um vestido em que não precisas muito mais peças, mas se tiveres umas calças vais adaptar com uma parte de cima, vais pôr um blazer também. É tudo o que é necessário para construires o teu visual. Quando tu sais de manhã para ir trabalhar, por exemplo, ou vais a algum sítio, é aquilo que tu escolhes para complementar visualmente o teu corpo, vais vestir o teu corpo com algo. Então isso é um look, é aquilo que tu escolhes para coordenar, para sair, para teres a tua imagem. Em segundo ponto, sugestões de acessórios que complementam o teu look. Vou falar aqui de vários acessórios, mas sobretudo de mensagem. Vou dar aqui alguns exemplos que não é só a escolha do acessório, é como isso pode também ter uma mensagem por trás. Há brincos, mas há brincos e brincos. Há pormenores e pormenores. Então vou tocar aqui um pouco nesse assunto. E em terceiro, é aquele que tem mais conteúdo visual, portanto depois vais ter de esperar para o fim para ver como usar acessórios para destacar a tua personalidade. Vais ver como vários acessórios diferentes, aqui em várias pessoas que vão aparecer, têm um impacto visual diferente e como trazem alguma vibração, energia, significado. Nós sentimos algo quando vemos isso. E lembra-te, aquilo que nós sentimos ao olhar para outra pessoa, os outros sentem quando olham para nós. E eu estou aqui, estás-me provavelmente a fazer um raio-x, eu estive a gravar um vídeo antes de estar aqui em direto, estás-me a fazer um raio-x daquilo que tu, para ti, faz sentido ou não. Ou, se calhar vais dizer, aquele brinco ali na Sofia, eu não colocaria. Aquele colar com aquele vestido, se calhar eu não colocaria. Se calhar colocaria outra coisa, se calhar colocaria outra cor, se calhar punha um lenço, ou tirava. Tu vais estar a fazer um juízo de valor, vais estar a dar uma leitura de mim. Agora, é importante tu também faças com que isso se projete em ti, ou seja, aquilo que tu vês podes tirar ideias, podes concordar ou não, gostar ou não, ser para ti ou não, mas que tenha a ver com outra pessoa. Ou seja, aquilo que tu também usas para ti, é importante que tu te identifiques com aquilo que tu usas. Então, ponto 1, vamos aqui falar como escolher alguns acessórios para personalizar os looks. Tenho aqui uma imagem que gosto bastante. Acessórios são a assinatura silenciosa do teu estilo. Comecei aqui com esta frase e gostei muito dela. E não deixam de ser a assinatura. Será que tu nunca viste, por exemplo, eu lembro de uma pessoa da televisão, olha, por exemplo, a Sílvia Alberto, ela tem muito uma imagem visual dela que usa brincos assimétricos e, por norma, é um pequenino e um grande. É uma imagem visual dela, ela usa muito isto. Lembro-me de, agora não me lembro do nome do rapaz, mas lembro que ele usava 1 ou 2 relógios em cada pulso, eram imagens de marca. Mas mais importante do que ser só para parecer, que seja só para a televisão, que seja algo que seja teu, que não seja só a imagem pela imagem. Claro que às vezes há esse cuidado de comunicar, mas sobretudo que também te identifiques com isso. Então, por que não ser a tua assinatura? Os sapatos, um pormenor, imagina, eu já falei aqui, há uma senhora que eu conheci, ela é uma pessoa, ela é estrangeira, já não me lembro da nacionalidade dela, mas ela é uma empreendedora e a roupa dela e o sapato é tudo vermelho. Ela sempre que dá uma aula, vem ao vivo, faz uma masterclass, um webinar, vem eu conhecia presencialmente num evento, a imagem dela de marca é vermelho quando ela está, é vermelho. Ela quer impactar, quer mostrar poder, quer mostrar autenticidade, quer mostrar que é uma mulher empoderada, quer mostrar que não tem medo, mesmo que ela sinta isso, mas é a imagem que ela quer transmitir segurança para as pessoas também quererem estar com ela e terem confiança de fazer os programas dela. E então isso também carrega uma mensagem, mas ela gosta disso, então isso também é importante, porque senão não vibra da mesma maneira. É como se tu dissesses que sim e o teu cérebro estivesse a dizer não. Então, por que não começares aí a perceber o que é que mais te identificas para isso ser, por exemplo, o teu cunho pessoal, a tua assinatura. Então, este é um erro comum, há um erro comum que é uma realidade, que é escolher os acessórios sem considerar o teu estilo pessoal ou o resultado final
no teu coordenado, no teu visual final. Ou seja, Sofia, o que é que queres dizer com isso? Muitas vezes escolhemos porque vimos na montra e gostámos, e às vezes não tem nada a ver connosco. Já me ofereceram coisas que nada tinham a ver comigo, eu nunca usei, também não fui trocar porque eram compradas em viagens, eu não cheguei a usar, não quer dizer que daqui a uns anos possa usar e identificar, mas não uso, não me identifico e não vou usar para agradar. Não me identifico e fica como se fosse uma lembrança de que a pessoa lembrou-se de mim. Mas tens isso, que deves ter isso em conta, mas às vezes tu até gostas daquele conjunto, daquele acessório, e depois vais usar de uma maneira que também não te favorece. Se calhar não é a peça certa para usar com determinada roupa. Então isso também acaba por ser um pouco da tua consciência, precisas ter essa noção para tirar o melhor partido de tudo, das peças e do teu visual, para que a tua imagem não fique desalinhada e sem sentido. Isso é importante. O que é que acontece? Quais são as consequências disso? Transmitir falta de conhecimento estético, de também conhecimento sobre ti própria, dos teus gostos pessoais, o que gostas e o que não gostas, de autenticidade também, quando nota-se que estás a usar uma coisa que não é bem a tua praia, como se costuma dizer, então onde é que está a tua escolha, não é? Se eu imagina, eu vou-te oferecer alguma coisa que nada tem a ver contigo e tu dizes: "Ok, eu uso", e nada tem a ver contigo, o que é que isso diz? Diz que não tens a força e a coragem de dizer: "Não, isto eu não me identifico com isto", e isso transmite. E tu que estás a ver aqui este direto, a maioria das pessoas que vê aqui os meus diretos têm algum trabalho. Muitas já têm trabalho no digital e outras têm os seus negócios e até têm um cargo de alguma importância no negócio que ocupam como sócias, por exemplo, na parte física e presencial, mas também aqui no digital. E então isso acaba por ser também uma manifestação importante para demarcares, para as pessoas sentirem a tua força e a tua segurança, para também confiarem em ti, para mostrarem que se tu tens a força suficiente para ti própria, estares a dizer aos outros ou convidar os outros para fazerem uma coisa que tu próprio não consegues fazer, é mais complicado, não é? É mais difícil transmitir essa mensagem, não vem com tanta naturalidade, parece que não há ali qualquer coisa que não está a bater certo, aquilo que a pessoa diz com aquilo que a pessoa apresenta. Então, isto não tem a ver com futilidade, tem a ver mesmo com alinhamento. E às vezes são pequenas coisas, alterar pequenas coisas. Está a fazer sentido? Digam lá se está a fazer sentido. E depois também pode transmitir a tal insegurança e desconforto, quando a coisa não está assim bem alinhada contigo, pode criar algum desconforto e não vale a pena, não é? Então, soluções. Um pouco daquilo que eu já partilhei aqui, identificar o teu próprio estilo. Existem vários estilos. Nós às vezes temos um cunho, um bocadinho de 2 ou 3. Existem cerca de 7 estilos, que a moda acabou por unificar assim, por ser mais fácil, mas existem pessoas mais românticas, mais sexys, mais práticas, mais urbanas, mais citadinas, mas mais clássicas, por exemplo. Existem assim pequenos grupos, não quer dizer que tu sejas sempre uma. Há momentos em que eu sou mais prática, mas não sou a mulher de fato de treino, não. Mas às vezes eu estou aqui de sapatilhas, por exemplo, estou com um estilo mais um casual, um bocadinho prático, mas estou com um vestido. Mas, eu sei e já me conheço aquilo que eu gosto, aquilo que não gosto, e em determinados momentos eu gosto de detalhes, gosto mais de pormenores. Então, é um pouco isso que tu também precisas, é: quem sou eu? Com o que é que eu me identifico? Gosto de rendas, gosto de brilhantes, gosto de coisas mais discretas, sou doida por cintos e bandeletes. Quem é que tu és? E este conhecimento é importante tu teres, porque só assim é que vais começar a construir a imagem que para ti faz sentido e os acessórios que complementam esse mesmo visual. Por exemplo, pessoas extrovertidas tendem a preferir, não é? Que tipo de acessórios? Brilhantes, coloridos, às vezes diferentes a nível de de peças, o visual das peças ser assim um bocadinho mais ousado, mais irreverente, fora ali um pouco da caixa.
enquanto pessoas mais reservadas optam por peças muito mais discretas. Se eu sou reservada, não quero ser o centro das atenções, então passa ali um pouquinho pelos pingos da chuva. É facilmente uma pessoa fica esquecida. Se tu tiveres algum elemento, não tens de estar aqui toda multicolorida, mas se tu tiveres algum elemento que chama a atenção, tu vais ficar na memória das pessoas por um pormenor. E não quer dizer que seja algo ali, muito fora da caixa, bastam pormenores. A combinação de acessórios é ótima forma de expressar e de comunicar, e já vou mostrar aqui algumas imagens que te vão facilitar nisto. Mostram a tua criatividade e também mostram a tua individualidade, ou seja, a tua personalidade, o teu cunho pessoal. E isso é fundamental, é mesmo fundamental. Então, agora aqui vamos ao ponto 2. Sugestões de acessórios que podem ajudar a complementar este look, mas também assim alguma simbologia, o que possa estar assim por trás. Eu vou trazer só alguns para dar o exemplo, mas vem um pouco com esta lógica. É mais para te fazer perceber e teres a ideia, sempre que fores escolher o teu próximo acessório, já não ser assim só de impulso ou de piloto automático, no sentido, eu quando visto isto até uso sempre estes, ou é o meu normal, ou uso sempre as pérolas por segurança, ou uso sempre aqueles pequeninos, ou uso sempre aqueles grandes. Para a próxima tu já vais ter em linha de conta outros pormenores. E é isso mesmo que eu quero. Porque se tu fores fazer isso, é sinal que este conteúdo ficou aí. Então é bom sinal. Então, os acessórios certos empoderam e refletem a tua essência e personalidade. Hoje em dia, e cada vez mais nas redes sociais, tem havido muito esta coisa, este usar e abusar, que acabou por ser um bocado excessivo, porque muita gente o fazia e não são essa pessoa, mas provavelmente já ouviste falar dos arquétipos de estilo. E existem arquétipos de comunicação. Ou seja, o que é isto? São ideias, que estão na nossa sociedade, no nosso inconsciente, às vezes, porque muitas vezes agimos sem pensar ou retemos essa informação e não estamos propriamente a pensar. É como respirar, a gente não está a pensar que vou inspirar e expirar, a não ser que esteja a fazer uma meditação. Porque é uma coisa comum, ou quando eu vou andar eu não vou dizer: "Perna direita, agora vais à frente, a seguir vem à esquerda". Nós fazemos isto de forma automática. E esta informação que nós vemos, muito usada pelo marketing também, é como forma de entrar aqui no nosso inconsciente e transmitir-nos algo. O que é que acontece muito, sobretudo aqui no digital, e que ficou como se fosse cogumelos assim a nascer e a proliferar de uma forma um pouco desmesurada, em que leva as pessoas já a ficar assim um bocadinho: isto se calhar é mais do mesmo", e começa a não ser assim tão verdade. O que é que acontece? Acontece que se usa muito um arquétipo, se calhar é um dos que se usa mais. Sei lá, existem vários, existe a guerreira, existe a parte muito da o objetivo aqui, a ideia aqui é: eu quero transmitir autoridade. E eu acredito que tu também queiras. A autoridade não é mandar, não é autoridade tipo polícia. A autoridade é, os meus conhecimentos, a pessoa que eu sou, eu dar-te segurança para acreditares e validares, ou seja, todo o meu percurso ser validado pelas transformações que já ocorreram, pelas pessoas, com as minhas alunas e clientes, várias, os conhecimentos serem sedimentados e eu ter a possibilidade de dizer: "Olha, a Sofia já tem X experiência nisto, não é? Já estou aqui no online desde 2020, mais a sério desde 2021, porque 2020 ainda estávamos em pandemia, mas já comecei a ter uma bagagem diferente se eu começasse agora". E então, o que é que acontece? As pessoas usam muito uma imagem de empoderamento. Escolhem um fundo muito bonito, com livros, com determinada iluminação e está tudo bem. Metem o blazer, o famoso blazer, os anéis, o ouro para dar poder, para dar aquela ideia, a tal imagem que fica ali dentro. Aquela pessoa com tanto ouro tem poder, ganha muito dinheiro, não é?
E a pessoa pode não ter isso tudo, mas é isso que ela quer transmitir. O cabelo arranjado de determinada maneira, a cor das unhas de determinada maneira, os colares de determinada maneira, quantidade de pulseiras em cada pulso de determinada maneira, a forma de comunicar, tudo muito trabalhado. E fica muito bonito, é como se fosse um ambiente quase esterilizado, mas muitas vezes não é o verdadeiro. E às vezes faz-me lembrar quando eu não sei se tu gostas de ver programas de música, em que vão fazer provas de música e há vários na televisão. E às vezes ouvimos assim: "Tu cantaste perfeito, não posso apontar nada de falha técnica, mas não passou aqui emoção. Houve qualquer coisa que me fez não virar, não te escolher", o que quer que seja. E às vezes é isso, é nós estarmos tão envolvidas numa coisa da perfeição, do parecer algo que não somos também, que acaba por também não se criar ali uma ligação e uma conexão de verdade. E às vezes até pode acontecer as pessoas escolherem-te e depois percebem que não é tudo aquilo. E depois, por causa de umas, acabam por ser uma bola de neve e as pessoas acabam por ficar mais de pé atrás com tudo aquilo que aparece muito igual. Porque depois enquanto isso disputava muita conversão, muitas pessoas interessadas, depois chegou a ser, está tudo tão banalizado que as pessoas agora já não chamam assim tanta atenção. Porquê? Porque anda tudo muito a repetir e a colar o mesmo, em vez de se diferenciarem e terem esta assinatura única de autenticidade. Há coisas que eu não faço e poderia fazer, mas ainda não me identifico com isso porque não sou eu, não é a minha pessoa do dia a dia. O ter unhas de gel, isso é bonito, eu gosto de ver, mas para mim não é muito prático nem funcional e eu não me identifico e está tudo bem. Amanhã, se me identificar, ótimo, faço. Hoje não uso, só para não parecer. Eu quero ser. Se eu estou a transmitir este conhecimento, se eu estou a transmitir que tu deves ser antes de parecer só, as duas são importantes, mas tu também deves não esquecer o ser, não ser só o parecer. Então eu não seria correto da minha parte eu estar a dizer faz o que eu digo e não faças o que eu faço. E isso vai trazendo também o reforço da tua confiança. Se as pessoas já te viram no pior ou menos bem, e veem de outra maneira agora, é bom porque vais olhar para trás e vais sentir que evoluíste, mas foste evoluindo num propósito teu, à medida que tu ias sentindo que os passos eram teus. Então, usar acessórios apenas por tendência, sem conexão pessoal, é um erro muito comum. Qual é a sequência disso? A consequência disto? Pode gerar insegurança e desconforto. Isto está sempre alinhado, isto está volta e meia eu vou estar-te a dizer isto, porque é mesmo isto, tu não vais sentir que és tu. E pior, quem te conhece, e ainda há pouco tempo, quer dizer, já não foi assim há tão pouco tempo, que isto passava, foi quase no início do ano, conheci uma pessoa que, fala também sobre estilo e fala muito só sobre estilo, ajudar as mulheres a vestirem-se. E eu conheci uma pessoa que, priva muito com ela, eu, só a conheço das redes, sociais. E disseram assim: "Ai, ela quando aparece nas redes é tudo muito bonito e está muito perfeito, mas a casa dela é uma confusão". E ela é mesmo assim, muito desorganizada e não quer dizer que seja má pessoa, pelo contrário, mas é uma pessoa que ali tem de fazer muito o filtro daquilo que está a vender, e estou a vender uma imagem e às vezes não é o real. Claro que ela não vai ali mostrar que é desorganizada, mas também é bom dizer que somos e que temos estas falhas. Não preciso de mostrar, mas é bom nós também dizermos para a outra pessoa sentir que ela é humana. Porque às vezes acontece uma pessoa estar a ouvir alguma coisa e dizer assim: "Fogo, mas a vida daquela pessoa é assim tão perfeita, é tudo tão bom, corre tudo tão bem. Será que a minha é que é uma porcaria?". Não é? Há pessoas que começam-se a sentir mal por isso, e não é por terem inveja, eu acredito que não é o teu caso. Mas começas a sentir frustração, porque é que todo o resto acontece e em ti não. Então também é preciso começares a reforçar-te e a munir-te daquilo que faz sentido para ti, porque isso também vai trazer uma, uma armadura boa e não é uma máscara.
Não é fingir aquilo que não és. É uma armadura, uma boa carapaça para seres autêntica. Porque se ouvires aquilo que não gostas, porque a gente não vai agradar a todos, e não é para agradar, é para agradar a quem quer seguir-te e para quem está vinculado a ti e quer seguir contigo alguma coisa, algum programa, algum desafio, alguma mentoria, alguma consultoria. Quem está contigo é quem tu deves privilegiar. Os outros não fazem sentido, está tudo bem. Mas o que é certo é que há momentos em que nós não estamos tão bem, estamos mais fragilizados, e às vezes as coisas, quando são ditas, se a gente não tem um bocadinho esta estrutura, e eu também, contra mim falo, porque vou precisando sempre de mais e de mais, não é? Cada vez estamos mais expostos, mais vulneráveis, ou seja, não é vulneráveis, é a possibilidade de acontecer é sempre maior e isso dá-te uma resistência diferente e cria-te menos insegurança também no teu visual. Bem-vindas. Se quiserem, passem aqui para o YouTube que eu tenho aqui, imagem a acompanhar. Então, solução: optar por peças que mostrem a tua personalidade e que tragam ao de cima esta tua personalidade e que possas usar também de forma estratégica como comunicação para transmitir uma mensagem, um pouco aquilo que eu tenho estado aqui a falar ao longo deste direto. Por exemplo, um relógio clássico, que andam aí muito na moda, alguns clássicos, podem transmitir também profissionalismo, não é? Ali um casual chique, uma mistura. Nota-se que isso é uma coisa muito pensada, mas também é preciso gostar. Eu não me identifico muito com esse tipo de relógios muito clássicos. Um lenço colorido pode expressar criatividade, uma coisa muito colorida, ali toda diferente, até colocada de uma forma diferente, ou até mesmo o cabelo de uma maneira diferente. Pode expressar esta tua criatividade. Um colar de pérolas pode transmitir um requinte e sofisticação, ou seja, tudo pensado. Ah, é só um colar. Não, não é só um colar. O que eu tenho aqui não é só um colar. Se eu colocar aqui outra peça, outro colar, já não vai ter nada a ver aquilo que eu vou transmitir com um e com o outro. E são colares. Eu posso trazer aqui outro brinco. E são brincos, mas são diferentes e fazem efeitos diferentes no visual. Óculos, por exemplo, geométricos. Eu adoro ver. Eu a mim não me identifico, mas eu adoro ver em algumas pessoas óculos muito geométricos ou imitar ali um gato, por exemplo. Acho giro, mas é preciso ter perfil também para isso. Não é só usar porque está na moda ou porque agora foi um boom disso. É preciso tu perceberes que também funciona no teu rosto, que comunica a mensagem que tu queres, te identifica, porque se for óculos como um acessório diário, ou seja, é uma ferramenta que tu também precisas de usar para ver melhor, não é só estético, é uma necessidade, digamos assim, tu vais andar com eles muito tempo, se calhar anos, com esses óculos, com essa armação. Então usa algo que acabe por ser, uma coisa que vai fazer parte de qualquer look que tu vais ter, a não ser que tenhas vários óculos para mudar com os looks, mas se tu tiveres uns óculos muito diferentes, é, importante tu conheças o teu estilo, ou seja, que aquilo vai funcionar para todo o resto. Botões de punho, por exemplo, que eu também uso para algumas camisas, gosto em determinados momentos de usar, mas traz um pouco mais de autoridade, também sofisticação, algum profissionalismo. Estás a ver como as coisas têm ali algum impacto, podem trazer ideias diferentes e às vezes tu nem estás a pensar nisso. Ah, ela ali com aqueles botões está-me a transmitir muita autoridade. Tu não vais estar a pensar nisso, porque tu estás a reter uma imagem e a imagem que vai aí para a tua gavetinha vai colocar a minha imagem ligada a alguma coisa. E se te falarem, imagina que era de mim, se te falarem de mim, tu vais para lá, Sofia, e vais dizer: "Ah, a Sofia tem a ver com isto, aquilo, aquilo, aquilo". Porquê? Porque tu guardaste numa gaveta aquilo que eu te transmiti. E aí sim tu vais verbalizar. Vais tirar da gaveta e vais pôr por palavras aquilo que eu representei para ti, que a minha imagem representou. E é isso que muitas vezes fazemos, que é por isso é que às vezes as nossas primeiras impressões com alguém podem estar erradas também. Porque vamos fazer um filtro daquilo que estamos a absorver e que a pessoa está a transmitir. Não sei se está a fazer sentido para vocês, vejam lá.
Por exemplo, as bandeletes. Tive uma aluna que ela já acabou, mas ela usava muito bandeletes. Ai, ficava extraordinária, ficava linda. É o estilo dela. Pode transmitir também doçura, inocência, muita empatia, porque parece uma menina, mas em adulta, tem um ar muito mimoso. Pois depende também do tipo de pandelete, mas tudo tem uma mensagem e tudo vai transmitir algo. É importante que tu tenhas isso em conta, que não é só um acessório por ser, é muito mais do que isso. Olhem aqui, eu tenho aqui vários exemplos e reparem na mensagem. Eu tenho aqui 5 imagens de pessoas com lenços na cabeça, cada um de uma forma diferente e transmitem também ideias diferentes. A comunicação é diferente. Se calhar vais-me dizer assim: olha, eu até usava daquela maneira, agora das outras 4 não usava. Porquê? Porque não tem a ver contigo nem com o teu estilo. Mas se calhar há aqui outra pessoa que vai dizer: não, 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 eu usava era aquele primeiro, eu gosto daquele estilo. Está tudo bem, mas isto para te dizer a versatilidade das coisas. Estamos a falar do mesmo género de acessório, neste caso o lenço, e como ele fica diferente. E estou só a falar no cabelo, porque podemos usá-lo numa mala, podemos usar a fazer de cinto, podemos usar um lenço num top, num acessório de pescoço, podemos usar de várias maneiras o lenço. Mas aqui estou só a mostrar exemplos no cabelo, na cabeça, neste caso, porque alguns aqui envolvem a cabeça. É giro? É para toda a gente? Não é. E é isso que é importante tu também perceberes. Não é para todos. E quando uma pessoa diz assim, façam assim, ou usem assim, assado, não, não é isso. São sugestões. É o que eu digo com as tendências. Quando as tendências saem, quando vais a uma montra e vês que agora está na moda os corsários ou a boca de sino ou as mangas a balão, tu dizes: olha, isto agora está a sair. É uma tendência. Daqui a 6 meses, se calhar, já não vai se vender isto. Eu gosto, identifico-me, faz sentido para mim. Faz, ótimo. Então vou acrescentar isso no meu armário. Não faz sentido. Não se usa, não se compra, não, se não faz sentido, não se vai usar. Aquilo serve apenas para dizer: se isto fizer sentido para ti, então está aqui, é o teu momento, usa. Mas se não faz, não usem. Em terceiro ponto e último, como usar os acessórios para destacar a tua personalidade. Aqui tenho várias imagens e vão ver aqui vários acessórios, vou trazer aqui vários para veres como é que acessórios tão diferentes também transmitem mensagens e uma imagem também distinta, e para se calhar pensares em: olha, nunca tinha usado isto, vou experimentar. E assim podes trazer, se calhar, aquele acessório que ainda não tinhas ou que não usavas assim e que pode fazer diferença no teu visual e fazer sentido para ti. Cada acessório é uma oportunidade de expressar quem tu és. Já sabes disso. Isto pode ser mesmo a tua imagem de marca, os acessórios. Erros comuns. Negligenciar o uso de acessórios por medo de errar. Não vou usar nada. E o não usar nada acaba por sentir que é um prato sem ervas aromáticas ou sem tempero, digamos assim. Eu acho que os acessórios é o tempero num prato. Podemos não colocar, podemos, mas o resultado não vai ser o mesmo. É um pouco por aí. Claro que não vais estar despida, não é? Não te vai faltar uma peça essencial no teu guarda-roupa, porque vais estar com toda uma imagem vestida, mas vai faltar aquele pormenor. E os pormenores são para mim os que fazem o que faz grande diferença. A consequência, perda da oportunidade de expressar quem tu és, a tua individualidade. Tu podes dar aqui tudo. Não tenhas medo, porque se for a tua imagem e descobris que é ali a tua praia, é aquele pormenor que tu gostas, então força nisso, porque é isso que te vai fazer ficar na memória e provavelmente, se calhar, seres escutada, porque nós ouvimos mais quem a gente admira, não é? Quando a gente perde a admiração, acaba por perder todo, nem ligamos àquilo que a pessoa está a dizer. Mas se há ali qualquer coisa que tu admiras na pessoa, na forma de falar, de gesticular, de se apresentar, tu vais ficar retida, perdão, vais ficar retida
e mais atenta àquilo que a pessoa tem a dizer. Então, solução: é experimentar combinações, é brincar com os acessórios. Antes de sair, faz isso dentro do teu espaço, dentro do teu quarto, dentro da loja, por exemplo, para experimentar, para testar, mas brinca sem medo. E experimentar de forma a que realcem a pessoa também que tu és, não é experimentar por experimentar. Agora vou-vos levar os 200 brincos que aqui estão para experimentar os 200. Não. Tu vais começar a fazer o filtro do eu gosto, não gosto, faz sentido, não faz sentido. E depois levas aquilo que faz sentido para experimentar. Por exemplo, sobrepor alguns colares, nem toda a gente gosta, é raro eu fazer isto, mas às vezes faço. Sobrepor colares de diferentes comprimentos pode adicionar alguma profundidade ao look. Então, se tiveres um colarzinho, por exemplo, fininho, eu só faço isso com colares mais discretos. Às vezes tenho um mais arredondadinho, depois outro mais para baixo, com outra medida, e outro um bocadinho mais profundo. E pode dar um ar um bocadinho mais descontraído, por exemplo, à peça, mais profundidade no decote, pode trazer-te ali mais altura, por exemplo, alongar a silhueta. E depende também do tipo de peça que é, mas pode valorizar muito pormenores diferentes. Então experimenta. Às vezes são coisas que não custam tanto experimentar e podes começar a ter o gosto em querer ousar e ir mais a fundo com esses pormenores. Tenho aqui então alguns exemplos, estas imagens são retiradas da internet, mas os cintos, as pulseiras, os anéis, a roupa em si, os cascóis, os lenços, os cintos, eu acho que já disse cinto, não sei, os relógios também, as aplicações, os óculos, os chapéus, há pessoas que gostam muito de chapéus, os brincos assimétricos, ousados, uns maiores, uns mais pequenos, os acessórios de cabelo, que não sejam ganchos, podes ter acessórios. Ali também tenho os brincos, também, assim, um bocadinho diferentes. As pulseiras, os colares mais grossos, tu podes brincar com tanta coisa. Reparem que são acessórios completamente diferentes, mas que também comunicam mensagens completamente diferentes. Aqui, por exemplo, as luvas, quem gosta de luvas, as bandeletes, esta é muito bonita, esta bandelete, gostei muito dela. Os relógios, aqui mais um é um look mais clean, mas em que ali o pormenor do relógio fica mais evidente, dependendo daquilo que tu queiras transmitir. E reparem aqui nesta imagem que eu estou, em que tenho a camisa, tá, tentei imitar assim ao máximo o look. E eu até usei isto numa apresentação de uma masterclass. Eu tenho a camisa fechada, simples, o cabelo mais solto, o brinco até é o mesmo, e depois fechei a camisa continua fechada, mas pus uma aplicação e só pus uma molinha atrás no cabelo, para abrir mais o rosto. Reparem como, só puxar o cabelo para trás e, na mesma camisa, colocar aquela aplicação, já viram a diferença que ficou? É uma coisa que parece tão mínima, mas faz diferença. Faz muita diferença. Deixem-me ver aqui, eu vou parar aqui um bocadinho. Deixem-me ver aqui a partilha. Olá, querida Sandra. Está a fazer sentido para ti? O que é que achas aqui deste pormenor de imagem que eu agora estou a mostrar? Faz impacto? Sentes que faz impacto este sem acessório? Claro que eu tenho ali aquele acessório e eu vou-vos dizer, aquele acessório é um brinco, que eu espetei o brinco ali na casa do botão. Mas vocês podem pôr colares, podem pôr outro tipo de acessórios, podem pôr uma pregadeira, podem brincar, mas traz logo um complemento diferente ao look, muito, muito diferente. Então, vamos aqui continuar. Então, os acessórios, como conclusão, para ficarmos aqui mais retido, os acessórios são mais do que meros complementos. Não são só para complementar, também complementam, mas não são só complementos. São ferramentas que podem ser poderosas. Lembra-se de eu dizer que têm usado muito aquela imagem
do blazer, dos anéis, dos colares de ouro, do cabelo assim para trás ou muito escorrido. Isso são imagens trabalhadas. Isso é com o objetivo de ser poderosa, essa imagem, para transmitir alguma coisa. Mas é a tua expressão pessoal e profissional. Também tem essa mensagem, mas é a tua expressão que deve vir ao de cima, no final. Ao escolher as peças que ressoam, que trazem a tua essência, estás a construir uma imagem autêntica. As pessoas vão dizer: sim, sim, ela ao vivo eu já a encontrei, ela é assim. É a maneira de ser dela, é a maneira de estar dela. Ela é isto. Isso é importante. Claro que às vezes estás mais trabalhada ao momento, como é óbvio, mas não deixas de ser tu em determinados papéis. Agora, quando tu vestes muitas máscaras, mas nenhuma é a tua, e são apenas personagens que tu crias, nunca ninguém sabe quem és de verdade. Então a tua imagem, ao ser autêntica, ela e transmitir essa confiança que és tu, que deves ser tu, também comunica quem tu és ao mundo. E isso é importante, porque as pessoas, se tu vendes alguma coisa, se tu entregas alguma coisa, algum conteúdo, é isso que vai depois também ressoar. Vai bater naquilo que a pessoa está a dizer, vai marcar ali a outra pessoa. E é importante tu teres isto em linha de conta. Eu, por exemplo, tenho aqui esta imagem, foi para o desafio que desenvolvi e dei, por exemplo, 3 voltas a um colar de pérolas que eu não costumo usar, mas estão a ver logo ali o ar que dá à pessoa. Fica logo diferente. Podia não ter nada, podia, mas a comunicação fica diferente. Então, hoje trago-te uma sugestão diferente e trago-te um filme que gostei. Aqui, muito para dizer e para mostrar que, às vezes, o ser diferente, o ousar quebrar padrões, pode não ser fácil e, sobretudo, à tua volta, quem convive diretamente contigo. Às vezes, uma pessoa quer mudar e sente-se presa ali também a agora vais vestir isso, agora vais usar isso, não é? Às vezes, aquelas vozinhas à nossa volta fazem-nos travar esta vontade de muitas vezes trazer outras coisas novas à nossa vida e às vezes precisamos disso, precisamos de reajustar e redefinir quem somos. E hoje trago-te o filme, uma sugestão de Coco Chanel, é a Coco antes de ser Chanel, e, e é um filme muito biográfico sobre a vida dela e como ela influenciou também a moda e abriu aqui os horizontes que muitas vezes que ainda não estavam muito abertos para isso. E, e ela veio trazer um pouco um masculino, enquanto havia muito aquela ideia dos partilhos, das mulheres muito femininas, muito de casa, muito ali amarradas no conceito de não poderem sair muito dali, ela veio trazer um conceito muito disruptivo para uma mulher. E então também às vezes é bom a gente ver, e depois na época que foi, não é? Quebrar ali pedra. Por isso é que eu digo, há tanta coisa que nós podemos usar hoje. A roupa é algo que nos acompanha desde que nascemos, não é? Caminha connosco diariamente. Então, por que vestir algo que não nos diz nada? Não é? Já bem basta quando uma pessoa é obrigada, ou em alguns países é obrigada a vestir determinadas coisas. Se tu tens a possibilidade de te vestires como tu realmente queres ou como faz sentido para ti, às vezes podes é não saber exatamente aquilo que queres e precisas de orientação para voltares a perceber o que é que queres e reconectar-te com a mensagem que tu queres também para ti e para os outros. Mas se tu tens essa possibilidade, porque é que andamos tantos anos a abrir o armário e a não gostar daquilo que temos e olhar para o espelho e não gostamos daquilo que vemos? Então, acho que não há necessidade. Tu não tens necessidade disso, muito pelo contrário. Para começar a trazer aí ao de cima também aquilo que faz sentido para ti e essa vontade que eu acho que tu tens de sentir bonita, de sentir-te autêntica, viva, uma mulher real, mas bonita. Então, fica aqui o convite, se fizer sentido para ti e se achas que está num momento de mudança, aqui como a Joana partilhou, ela sobretudo quis começar a aprender a identificar o tipo de corpo dela, porque percebeu que havia peças que ela vestia que eram bonitas, mas que realmente não valorizavam o corpo dela.
e ela, com pequenas mudanças, percebeu que afinal, como uma pequena mudança fez toda a diferença no look. E foi muito bonito ver os testemunhos dela e as fotos que ela me mandava das escolhas que ela foi fazendo. Foi muito bom. Então, se sentes que também queres mudar o teu visual em 21 dias para o fazer, o objetivo não é sobrepor, são pequenas tarefas diárias que eu te vou dar. Faz ao teu ritmo, fica gravado, podes ver e rever quando quiseres. Então faz este desafio. Quem estiver aqui a ver em direto pode fazer com o QR Code aqui, tirar o scan e ir diretamente para a página, ou então também tem aqui o link que poderá fazer sentido. Aqui, boa tarde. Aqui, quem estiver no Instagram, basta ir ao link da bio, carregar e depois vai haver lá o acesso ao desafio de 21 dias. Aqui, posso também, que a Sandra está a dizer que faz muito sentido e que faz muito impacto no visual. O que é que vou partilhar aqui também em voz alta para vocês ouvirem? O facto dos acessórios fazer toda a diferença no look. É verdade. Ó Sandra, tu és de acessórios. Eu não costumo ver muito com acessórios daquilo, do pouco que eu vejo, não me lembro se te vejo com muitos acessórios. Vou partilhar aqui convosco aqui o bannerzinho do link que vocês podem ver e clicar. Olá, Filipa. E pode fazer todo o sentido para vocês. Se tiverem dúvidas, depois também me digam que eu mando mensagem privada ou falamos melhor para ver se vocês também estão num momento que precisem disso. Porque é assim, implementar uma mudança, às vezes nós queremos muito, mas quando nós ainda não estamos alinhados, às vezes é complicado e vai ser partir pedra. E não é o momento. Porque parece que estamos a pôr as coisas, a obrigar-nos a algo que é como se tivesse areia numa engrenagem. Pode a coisa chegar lá, mas vai ser difícil o processo, doloroso e não vai ter o mesmo resultado. E quando a coisa flui bem e começamos já, tipo, a voz que não quer calar e quer vir cá para fora e tu dizes, não, eu quero mesmo perceber o que é que faz sentido para mim. Então, passo o conselho e dou o conselho de fazer o desafio. Digo-te já, é muito mais do que só escolher looks. É engraçado que o feedback que eu tive de várias mulheres foi: eu pensava que ia só aprender a construir looks. Não, vais aprender muito sobre ti própria, porque isto não é para mim, não é aquilo que eu acho que tu deves fazer. Isto não é uma mentoria, eu não vou estar propriamente contigo a olhar para o teu guarda-roupa, mas tu sozinha vais conseguir perceber e vais perceber onde é que estão as tuas falhas, por exemplo, ou as tuas dores, o que é que está a custar mais a mudar, ou vai-te abrir um plano e trazer uma clareza a dizer que engraçado, não tinha ideia que era isto. Então, de uma forma não muito intensa de profundidade, mas tem alguma, mas de forma a tu conseguires logo ao primeiro desafio. O objetivo não é chegares ao fim e só no fim é que tenhas resultados. O objetivo é que tu, durante o processo dos 21 dias, como vai tocar em várias áreas, tu já sintas logo mudanças em muita coisa, não é? Então, de uma forma quase de brincadeira, de subir uma montanha, vais queimando etapas, vais fazendo etapas e vais dizer, espetacular, já não sou a mesma pessoa que comecei. É esse o objetivo. Então, também deixo aqui o convite, estava a dizer faça aqui o convite, mas deixo aqui o convite para deixar um comentário depois aqui do direto, ou se fores ver em diferido, deixa um comentário o que é que achaste deste direto, se foi conteúdo de valor para ti, se fez sentido. Temos aqui a Filipa a partilhar, muitas vezes as pessoas marcam uma ação de hipnoterapia para deixar de fumar, mas não estão preparadas para isso. É verdade, muito verdade. E muitas vezes ou é porque têm tanta pressão exterior, ou outras vezes até querem fazer o que acham que é correto e querem isso para agradar, às vezes, à outra pessoa, mas ainda não estão alinhadas com elas. Ainda estão a fazer pelos outros, pela, por tudo ali, que aquele jogo se calhar que está ali à volta do ambiente, à nossa volta. O nosso ambiente diz muito de nós. E não é fácil. Eu às vezes uso esse exemplo, e obrigada pela partilha, Filipa. Eu uso esse exemplo, por exemplo, para quem
vai fazer uma desintoxicação, por exemplo, em que uma pessoa quer pegar neles e pô-los a dizer: "Não, tu vais te livrar disso". E depois saem de lá, como são obrigados, não são por eles, saem de lá e vêm a fazer a mesma coisa. Não estão decididos interiormente. E há uma coisa na minha área que acontece muito, e agora trago aqui para conteúdo meu, que é pessoas que pedem mudança de visual, querem uma mudança e vão. E uma pessoa pode mudar tudo. E isto há tempos, há uns 2 meses, acho que foi há uns 2 meses ou 3, isto passa tão a voar, peço desculpa se a pessoa que me contactou tiver a ouvir, peço desculpa, mas penso que foi há 2 ou 3 meses. Contactaram para eu fazer uma mudança, ir a ver o guarda-roupa da pessoa, era presencial, eu tinha de me deslocar para mudar. Eu disse assim: "Olha, eu não vou lá só para transformar o guarda-roupa, porque se eu não conhecer a pessoa, se eu preciso conhecer, antes de fazer esse processo, é preciso eu perceber aquilo que a pessoa quer, o que é que tu queres, ou aquilo que tu não queres, ou aquilo que buscas, ou o que é que não estás a gostar tanto, porque é que tens essa necessidade agora, mudou alguma coisa a nível profissional, precisas queres comunicar de outra maneira, o que é que é? Porquê? Porque se eu não sei o que a pessoa quer, eu posso encher aquele guarda-roupa cheio de peças bonitas e espetaculares e XPTO, e se eu não tiver orçamento, ui, então maravilha, posso criar ali looks fantásticos. Mas tem a ver com a pessoa? Não tem. A pessoa vai continuar a não gostar de se ver e as peças são bonitas. E pode acontecer isso contigo, porque a maioria, quando eu comecei aqui no online, eu pensei que a maioria das pessoas não gostasse das suas roupas. E algumas, mas muito residual, não gostavam. Usavam leggings. A pandemia também veio trazer um bocado esse desleixo, essa falta de cuidado. Era uma das coisas que as pessoas me diziam muito: "Ai, deixei-me de arranjar", porque antes saíamos de casa e eu fui-me desleixando. Só que eu pensava que era algo genérico, ou seja, geral. "Ai, está toda a gente assim", e não, eram pequenas pessoas que fizeram isso, mas o que é certo é que a grande parte das pessoas até tem roupa boa, de qualidade e alguma até cara. Então comecei a perceber que o problema não era a roupa, é aquilo que nós estamos a sentir por dentro, aquilo que não faz sentido. É bonita? É. Há pessoas que não abrem mão de peças que têm porque foi cara e já não usam aquilo, só está ali a ocupar espaço, mas não querem abrir mão. E isso diz mais de nós do que propriamente da roupa. Isso está a dizer, está aí com bloqueio e o porquê desse bloqueio. E por norma tem a ver não só, a maioria não tinha a ver com o dinheiro investido, tinha a ver com o peso simbólico daquela peça. E às vezes e depois a pessoa diz: "Não tinha pensado nisso". É normal que a gente não pense nisso, mas às vezes este olhar exterior de alguém de fora vem-nos abanar, porquê? Porque não é connosco. Então às vezes é mais fácil, por isso é que é mais fácil muitas vezes a Filipa como, terapêutica, não é, ligada a isso, o que faz muita ajuda. Quantas vezes as pessoas não falam melhor e mais e abrem-se mais com um estranho, não é? É um estranho, tem de haver conexão, tem de haver uma ligação, a pessoa tem de gostar de abrir-se com aquela pessoa, não é? Tem de se sentir à vontade para o fazer, mas abrem-se com um estranho, com alguém que vai ajudar, do que abrir com uma pessoa amiga, familiar, companheiro, marido, mulher, esposa, filhos. Porquê? Porque existe ali um peso da culpa, muitas vezes, um medo da crítica, um medo de expor e ficar vulnerável. Será que esta pessoa vai contar a outra? Será que vai-me atirar um dia isto à cara? Há muitas coisas que acontecem que nós sentimos-nos bem em falar com outra pessoa, mas que seja alguém que nos possa ajudar realmente. Então, nós também impactamos muito quem está ao nosso lado. Vocês, como donas de um negócio, vocês vão impactar muito mais do que aquilo que imaginam, por palavras, ações, gestos, mas também da forma como comunicam com o vosso visual, forma pessoal e profissional, mas se não estiverem alinhadas no momento em que digam: "Ah, porque a Sofia está a convidar-me para um desafio, eu vou fazer". Se não for para ti, não faz sentido, porque não vai trazer sumo, porque eu também quero ter o teu feedback. O que é que me adianta estares entrar num desafio que depois não vais terminá-lo, não vai fazer sentido para ti, não vais implementar.
Eu não vou aprender contigo, porque vocês quando entram em alguma coisa comigo, é para eu melhorar e perceber onde é que eu tenho de alterar, onde eu posso melhorar, alavancar, transformar ainda mais as pessoas, perceber. Por isso é que eu consegui perceber que a maioria até tinha roupa boa no armário. E até estava boa, não estava a gostar de se ver ao espelho. Então existem várias causas que podem ser do biotipo, o corpo ter mudado ligeiramente e as peças já não assentarem da mesma maneira, mas continuam a ser peças bonitas, mas já não funcionam da mesma maneira. Pode ser várias coisas, mas eu preciso conhecer a pessoa. Portanto, isto para dizer o quê? O desafio é uma caminhada, vais comigo todos os dias, mas eu, é uma gravação minha, mas também tens a possibilidade no grupo poderes enviar mensagens para eu te ajudar. Não vais estar atirada ali no vazio. Por isso, olha, está aqui uma pessoa que fez o desafio também. Acabou de entrar. Um beijinho grande, Filomena. E fica assim, então, por hoje, vou-me aqui tirar aqui do ecrã, do ar, aqui, vou ver aqui os comentários, a Sandra. Vou-vos mostrar aqui os comentários para quem depois for ver em diferido. Houve uma fase em que eu fui muito de acessórios, depois quase deixei de usar. Agora pergunta-te, Sandra, deixaste de usar por deixar de ser prático? Deixaste de ter vontade de te cuidares? Achavas, oh, vou pôr isto para quê? Assim como assim, não é? É bom que nós percebamos a leitura das coisas. Eu já não gostava daquilo, já acho que é um bocado infantil e eu já estou diferente, mas acabei por nunca comprar mais para substituir os acessórios. Começar a ler os nossos atos, as nossas ações têm uma leitura e às vezes refletem mais do que aquilo que a gente pensa, só que lá está, estamos no piloto automático e muitas vezes fazemos sem pensar, apenas vamos nos desligando. Hum, Agora estou a recomeçar a usar. Parabéns! E usa aquilo que faz sentido. Percebeste que nos acessórios, às vezes não é um colar por um colar, é perceber os colares que fazem sentido, o tipo de roupa que tu vais usar com o colar, ou com os brincos, ou com todo o resto. Então começa a escolher aqueles que realmente vão fazendo sentido para ti. No entanto, hoje os acessórios que eu uso agora são diferentes dos que usei no passado. Claro, estás em evolução, são diferentes fases da vida. Maravilhoso. Eu devia logo ter lido antes de falar. Pronto, peço desculpa. Mas é mesmo isso. É tu teres esse conhecimento, autoconhecimento de ti própria, em que há fases da nossa vida. A nossa personalidade está lá. A nossa personalidade está lá. Há coisas que vêm ao de cima em determinados momentos, mas nós não trazemos ao de cima aquilo que nós não somos. As coisas estão lá. Só que há momentos em que vêm ao de cima. E às vezes nunca vêm ao de cima, somos sempre aquele registro. Só que há fases da nossa vida que há qualquer coisa que despoleta, que se mexe ali nas brasas, e vem qualquer coisa que faz com que queiramos outra coisa, haja outras necessidades, a vida mudou-nos ali as voltas por algum motivo e temos de readaptar. E quando há estas mudanças, às vezes percebemos quem é aquela pessoa que eu já não estou a reconhecer. E às vezes é aí que nós perdemos esta conexão, em que tudo estava bem até ali e de repente as mesmas coisas que usávamos deixam de fazer sentido e não percebemos porquê. E este perfil comportamental, que no desafio também tem, penso que é logo das primeiras coisas, é tu começares a perceber o teu perfil, começares a perceber de uma forma, este é um perfil mais prático de fazer, não fazendo com acompanhamento, porque eu depois já há coisas que eu faço no programa que é uma coisa mais intensa e mais profunda do perfil. Mas aqui tu já vais percebendo com o que é que te identificas. Porquê? Porque cada perfil também tem gostos e características diferentes na escolha dos acessórios e da roupa. E é engraçado como isto tem um bocado de lógica das coisas. E é engraçado teres este autoconhecimento. E quando isso acontece, acho que faz muito mais sentido para vocês. Então, hoje ficamos por aqui. Parece que não, já estou há uma hora a falar, mas é mesmo isso, é sinal que com a interação as coisas também começam a fazer sentido. Eu estar aqui também é para responder às vossas questões. Muito obrigada, Filipa, pela tua interação. Quem for ver em diferido, deixe também comentários que depois eu vou ver e respondo, terei todo o gosto. Se for algo mais privado, porque há coisas que são desafios muito pessoais,
Eu tenho muitos testemunhos pessoais que eu não posso partilhar, com muita pena minha. Não posso, não devo, não é? Porque são ditos de forma privada e, mas se tu sentes essa necessidade de o fazer de uma forma privada, manda mensagem no direct, no Instagram, por exemplo, ou via WhatsApp, ou por Messenger, e depois falamos, se fizer sentido para ti. Uma boa continuação, já sabes que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. A forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba. Por isso, se não começou assim tão bem, se hoje os acessórios não estavam assim nada de especial no teu look, amanhã podem fazer a diferença. E no outro dia também, no outro e no outro. Toca aí a mudar, a alterar. Começas a passar dos brincos pequeninos para um bocadinho maiores. Não, Sofia, não ligo aos brincos, nem sequer tenho as orelhas furadas. Ok, vou usar aquele lenço, vou usar aquela bandelete, vou usar aquele gancho no cabelo, vou usar uma pregadeira que eu tenho, que até era de uma pessoa que me ofereceu ou era de família. Vou usar aquele relógio que era da minha mãe, por exemplo, ou da minha tia, ou da minha prima. Comecem com essas coisas, comecem a encontrar o vosso espaço, o vosso espaço. Comecem a encontrar a vossa marca, onde vocês respiram, onde é o vosso eu aí a nascer e a brotar. Porque vocês vão ver toda a diferença quando começam a conectar-se com quem realmente vocês são. Beijinhos, boa continuação e vamos nos vendo por aqui.